Olá você, seja muito bem-vindo a mais um Em Pauta. O nosso programa de hoje vai discutir sobre o tema O Programa Mais Médico do Governo Federal. Tema este que tivemos muita polêmica mesmo antes dele ser lançado. Mas no dia 8 de julho, a presidente Dilma Rousseff lançou o Programa Mais Médico, uma proposta do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e a gente vai tratar sobre ele, quais são as propostas, o que ele vem trazer de novo, como ele afeta a nossa comunidade acadêmica. Estamos aqui com nossos convidados para tratar sobre esse assunto e já vamos conversar com ele. Temos aqui o Dr. Melisségenes Ribeiro Ambrósio, é pediatra e delegado do Conselho Regional de Medicina. Também a doutora Alessandra Carla de Almeida Ribeiro, é coordenadora do curso de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. E também o Dr. Miguel Tanus Jorge, é o diretor-geral do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Já de antemão quero agradecer a presença de todos para tratar sobre esse assunto que está aí tão em voga, tão divulgado na mídia e que vai, claro, afetar todos nós brasileiros. Eu quero começar falando com o doutor Melisségenes, porque ele é delegado do Conselho de Medicina, né, doutor? Como que o Conselho viu essas propostas do governo federal? Bem, essas propostas, elas têm que ser analisadas bem amplamente. Uma coisa é o diagnóstico situacional da questão da interiorização do médico. Que falta médicos no interior e em cidades pequenas, ninguém discute. Mas será que a produção em série de mais médicos é a solução? Seguramente não. A produção de médicos, para se formar um médico, exige-se uma formação sólida, uma formação com grande conhecimento e que esse médico tenha, além dos 6 anos de medicina, uma capacitação para trabalhar nessas cidades do interior, fazendo, por exemplo, residências em medicina de saúde da família ou medicina comunitária. E o grande problema do interior que os conselhos de medicina detectam é exatamente a falta de estruturas mínimas. Ninguém está assim preocupado em estruturar, em dar uma estrutura mínima para esses municípios que não tenham médicos, ou que tenham poucos médicos, ou que tenham médicos itinerantes. Médicos itinerantes são aqueles que moram em cidades maiores, vão ao município, atendem a população num determinado período do dia e voltam para o seu município. Doutor Melisségenes, é importante a gente destacar que esse é um dos pontos mais polêmicos propostos pelo Programa Mais Médico, que é a vinda de médicos estrangeiros para atuar no Brasil. Agora eu pergunto para o senhor, se o médico brasileiro que teve a formação numa capital, numa cidade grande, ele não quer ocupar ou por algum outro motivo não está nestas vagas para atender no interior, para atender no sertão, para atender nas periferias do país, o médico estrangeiro ocuparia bem este lugar? Seguramente não. Por quê? Por vários motivos. Em primeiro lugar, uma barreira na língua. Estão falando em importar médicos de origem espanhola, sejam cubanos, sejam espanhóis, e mesmo médicos portugueses. Mas um foco principal que tem sido dado é nos médicos cubanos. Que os médicos cubanos têm preparo para atender a medicina de família, tem, isso é inegável. Mas será que os que virão para cá serão esses médicos com essa formação? Não sei. Mas existe uma grande barreira da língua, e uma grande situação de que esses médicos terão que fazer a sua revalidação de diploma. Qualquer médico brasileiro que vá para qualquer país, ele tem que submeter uma prova de suficiência. Isso também deverá ocorrer aqui no Brasil. São pontos que deverão ser analisados, né? Doutora Alessandra, coordenadora do nosso curso de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, como que essa notícia das propostas do Programa Mais Médico chegou no meio acadêmico? Porque acredito que dos protestos que vêm acontecendo, das manifestações em que a classe médica, os estudantes têm dito não ao Programa Mais Médico, principalmente em função desse ponto que acabamos de tocar com o Dr. Melisségenes, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, como que essas notícias chegaram no meio acadêmico? Bom, assim,
Em relação à escola médica, a gente sabe que a gente tem vivido já há alguns anos uma verdadeira crise na educação médica. E diversas escolas têm passado por momentos de reformulação de seus currículos no sentido de adequarem os currículos às diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em medicina. E esse é um momento, assim, também histórico no nosso curso de medicina da Universidade Federal de Uberlândia, porque existe um currículo que foi reformulado, um novo projeto pedagógico do curso foi construído, aprovado pela universidade e com uma previsão de implantação a partir do segundo semestre de 2013. Então, foi exatamente nesse contexto, nesse momento de reformulação curricular, que nós recebemos aí a notícia do programa, né? Inicialmente, houve uma proposta de um debate voltado para a comunidade acadêmica do curso, que se realizou logo no início, né, por volta do dia 19 de julho, e nesse debate houve um espaço, então, tanto para se ouvir posicionamentos de docentes, de dirigentes, quanto do corpo discente também da instituição em relação à proposta do programa, né? São pontos que devem ser discutidos, né? Tá aí, então, a opinião da doutora Alessandra. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente vai conversar também com o doutor Miguel Tanus Jorge, ele que é o diretor-geral do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Nós vamos saber a opinião dele e nos informar também de como esse assunto está sendo ouvido lá dentro do HC, pelos médicos residentes, pelos médicos já formados, pelos professores que estão lá dentro do Hospital de Clínicas. Um minuto só, a gente está de volta. Um ex-detento tem duas opções: ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso. Você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Ei, vocês! Precisam de ajuda? Não, obrigado. Posso ajudar, senhor? Não precisa. Ei, querem ajuda? Não, obrigado. Posso ajudar? Sim. Não fuja dos problemas de ereção. Procure um urologista e fique bem de novo. Nos últimos anos, milhões de empreendedores abriram portas para o Brasil crescer. Novas fábricas, novos mercados e postos de trabalho por todo o país. Agora, há outros desafios a vencer. Para isso, o governo federal criou o Plano Brasil Maior, uma política industrial que amplia o crédito, reduz impostos e fortalece a indústria brasileira. Uma iniciativa que qualifica a mão de obra e valoriza o produto nacional. Plano Brasil Maior. Inovar para competir. Competir para crescer. Governo Federal. Bom, estamos de volta com o Em Pauta, nosso segundo bloco, discutindo aqui essa situação das propostas do governo federal em torno do programa Mais Médico. Hoje com o Dr. Miguel Tanus Jorge, é o diretor-geral do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. A gente queria saber do senhor, doutor, como que essa notícia está sendo circulada lá dentro do HC? Na realidade, Petri, essa notícia não está sendo uma coisa assim tão importante dentro do HC, não importante, sim, mas no sentido de não estar movimentando muito a coisa dentro do Hospital de Clínicas. A nossa grande preocupação vai ser com relação à residência médica, né? Porque a residência médica, se for nesse esquema que estava sendo montado,
ela ficaria durante uns 2 anos meio complicada, porque de repente o curso passa para 8 anos. Quem ingressaria na residência nesse período, né? Agora, a maior preocupação nossa, agora eu estou colocando como pessoa, né? Hoje o curso de medicina tem uma duração de 6 anos. Dentre as propostas, já é longo. Pular para 8 anos, 2 anos a mais, e essa extensão, esses 2 anos a mais, também incluiria a residência do formando, seja ele de uma universidade pública ou privada, dentro de unidades de saúde. Isso pode estar mudando, mas na realidade a proposta inicial era 2 anos a mais para o indivíduo adquirir o diploma de médico. E esses 2 anos poderiam ou não ser aproveitados na residência médica. Mas para o indivíduo sair médico, ele teria 8 anos de curso. O senhor acredita que o estudante, o acadêmico de medicina, tem esse compromisso social? Olha, principalmente não o acadêmico de medicina. Eu acho que todo mundo que cursa uma universidade pública, o povo está pagando para ele cursar aquela universidade pública. Ele tem um compromisso social, sim, como todos nós temos, independente de qualquer coisa, independente de estarmos estudando em universidade pública ou não. Todo mundo tem compromisso social. Agora, aquele que está estudando de graça numa universidade pública até teria mais. Agora, a grande questão é, ir para o interior não significa algo menos complexo do que fazer, por exemplo, cirurgia torácica. Pelo contrário, eu acho que é até mais complexo. Envolve menos tecnologia, mas é até mais complexo. Você trabalha com coisas muito diferentes, trabalha não só com o indivíduo que você está ali operando, mas você trabalha com questões psicológicas, questões sociais. É muito complexo. Então, na minha opinião, é uma coisa assim que não é uma coisa que eu estudo profundamente, mas eu acho que para manter médico no interior, não é só manter médico, é manter toda uma estrutura que não é só questão de estrutura física e formá-lo para isso. Portanto, eu acho que a residência médica deve ser direcionada para a medicina da família e etc., para manter esses indivíduos lá fazendo um trabalho real. Eu gostaria de pegar um gancho nessa conversa do Miguel e na conversa da Alessandra e acrescentar o seguinte: não se forma médicos de repente como você produz carros, uma linha de produção uma linha de produção em série, como por exemplo automóveis. A formação do médico, para se formar um médico, é uma formação longa. E para se formar exatamente aquele médico que vai ir para o interior, fazer uma medicina geral, atender o idoso, atender a criança, atender a gestante, fazer uma pequena cirurgia, não é de repente que isso ocorre. Isso tem que ser programado e tem que ser feito ao longo do tempo. Não se pode, por decreto, falar, bom, agora no interior vamos pôr médicos. Mas será que nós vamos levar médicos que estejam aptos e capacitados para aquilo? Seguramente não, isso precisa de uma formação. Para você ter uma ideia, em Portugal, a formação do médico para exercer a medicina de família são exatamente 3 anos. Após 3 anos da sua formatura de 6 anos, ele faz uma residência específica para médico do interior. E então ele faz, é uma medicina comunitária, ele faz 3 anos de residência, aí ele vai para aquelas cidades. Na Inglaterra, a mesma coisa. Em Cuba, a mesma coisa. E no Canadá, a mesma coisa. Agora, não é só formar médico em série. O que o governo está querendo é, de repente, por um decreto, falar, bom, agora todos os médicos têm a formação excelente, todos são generalistas excelentes, todos estão capacitados. E nós sabemos que não é assim. E aquilo que o professor Miguel colocou, esse médico que vai para o interior, ele tem que estar extremamente preparado, ele tem que ter um conhecimento muito mais abrangente, às vezes até do que um especialista. Porque o especialista vai se especializar muito naquela área. O médico generalista ou o médico de medicina de família ou de medicina comunitária
porque existem vários nomes, ele tem que ser uma pessoa que tem que ter um conhecimento muito amplo da medicina, e isso seguramente ninguém adquire nos 6 anos de medicina. A medicina mudou. Hoje nós temos uma medicina totalmente diferente da medicina de 50 anos atrás. Agora, que esse médico, se ele for bem capacitado, ele tem sim a capacidade de resolver 85% dos problemas da população daquela localidade. Mas ele também tem que ter uma garantia muito grande para aqueles outros 15% que necessitam de uma referência, ele tem que ter garantia de encaminhamento dessa referência. Pontos delicados que deverão ser analisados antes de ser votado, antes de ser decidido, né? Aliás, a situação desse programa Mais Médico. E a comunidade acadêmica, a comunidade médica, através dos conselhos, acredito eu, que tem propostas para serem enviadas ao governo e serem discutidas. Não, a academia, que é as faculdades de medicina, tem propostas e muito sérias para isso. Tá certo. Cabem ser discutidas, né? Doutor Melicésio, a gente vai para um rápido intervalo. O Em Pauta hoje discutindo aí a situação do programa Mais Médico. É um intervalo curto, já já nós estamos de volta. Formar profissionais versáteis para atuar no mercado e preparar futuros professores para o ensino fundamental, médio e superior. Este é o objetivo do curso de Matemática da UFO. Com salas de aulas modernas, computadorizadas e laboratórios arrojados, o curso oferece um corpo docente especializado que faz dele um dos melhores do Brasil. Matemática da UFO, a fórmula adequada para a sua carreira. A chuva está cheia de perigos que você não vê. Por isso, evite dirigir em pista molhada. Não atravesse trechos alagados e observe o nível de rios e riachos com muita atenção. A água pode subir de repente. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiros, um século salvando vidas. Quando eu percebi, ela já estava lá. Meus movimentos ficaram mais lentos, comecei a tremer. Procurei um médico e ele diagnosticou. O Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos. Pode causar tremores, lentidão e rigidez. É muito importante receber o diagnóstico precoce. Existe tratamento e você pode continuar a fazer as coisas que mais gosta. Procure um médico. Viva bem com Parkinson. We have a situation here. Our planet's endangered animals are vanishing at an alarming rate. Connect the dots and you discover a thin line separates a buyer from a killer. In other words, if you buy an illegal wildlife product here, you kill an endangered animal here. So please, don't do it. When the buying stops, the killing can too. Case closed. Nosso Em Pauta está de volta, hoje discutindo as propostas do programa Mais Médico do Governo Federal. Quero perguntar para a doutora Alessandra Carla, coordenadora do curso de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, a respeito de infraestrutura. Os acadêmicos que formam hoje encontram na atuação uma falta de infraestrutura para atuar conforme aprendeu na academia. Como eles lidam com isso, principalmente aquele que vai para o interior? Veja bem, o papel da escola médica, como até já abordou um pouquinho o professor Miguel, é também de construção dessa relação com o serviço, né? E a gente entende esse um compromisso como sendo um compromisso social mesmo da escola. Então, o estudante de medicina, compreendendo o seu papel na construção e a escola, entendendo o seu papel na relação de parceria entre escola, serviço e atendendo às necessidades da comunidade, ela deve então enfrentar esses desafios, né, relacionados à infraestrutura, né, relacionados à preparação do recurso humano que está lidando na supervisão desse estudante no cenário prático, né, no serviço. E esse é o nosso grande desafio. A gente hoje, com as reformas curriculares, a gente discute a inserção do estudante de medicina, desde o primeiro período do curso de medicina até o último, já em cenários da atenção primária à saúde.
né? E a grande questão que a gente precisa discutir, né, dentro das nossas escolas é se de fato nós precisamos estender o curso de graduação em mais 2 anos para contemplar essa necessidade de formação do estudante para atender a atenção primária à saúde, ou se também podemos contar com a opção de garantir uma formação na atenção primária em programas de residência médica em áreas básicas, né? Então, esse é um ponto que hoje se discute muito dentro das escolas. E a gente entende, assim, que o programa, apesar de ter vindo através de uma medida provisória, ele trouxe à tona grandes questões polêmicas na área da saúde, dentro da educação médica, e com uma necessidade de debate, de reflexão, que se tinha já há muitos anos, né? Então, trouxe essa oportunidade de debate para dentro das escolas, para fora das escolas, sobre essas questões importantes. Então, esse é um ganho, um grande ganho que nós tivemos aí com o programa. E existem pontos que realmente não são negociáveis. Um deles é atender às necessidades, essa necessidade de atender a necessidade de saúde da comunidade. Então, se a comunidade, de fato, precisa de médicos no interior, nós precisamos, escola e serviço, trabalharmos juntamente em prol de atender essa necessidade. Uma formação, né, que atenda a esta demanda. Essa demanda. Tá certo. Doutor Melisségenes, ainda a respeito dessa questão da infraestrutura, quando das notícias do programa Mais Médico, foi veiculado na imprensa uma figura de linguagem interessante, dizia que o governo federal traz para o Brasil chefes de cozinha, mas aqui a gente não tem uma cozinha instalada para fazer os pratos que se propõe. O senhor acredita que é por aí que falta essa infraestrutura, que nós não temos sequer onde instalar o médico? Nós temos sim a demanda, a carência da população que precisa de atendimento. É por isso que eu falei que precisa-se de levantamentos da realidade desse interior. Porque, por enquanto, só fez um levantamento que tem falta de médicos. Isso está mais do que constatado há muito tempo. Mas ninguém fez um levantamento de quais recursos que tem lá, recursos inclusive humanos. Tem enfermagem lá, tem outros profissionais da área da saúde, tem lá área física, tem um pequeno laboratório, ou tem aonde mandar esses exames. Então, tem que ser feito esses levantamentos. O Conselho Regional de Medicina está realizando um estudo aqui em Minas Gerais, exatamente sobre essas condições de saúde dos municípios do interior. Só para vocês terem uma ideia, Minas Gerais tem mais de 800 municípios, 850 aproximadamente, dos quais 480 tem menos de 10 mil habitantes. Numa cidade de menos de 10 mil habitantes, precisa-se instalar um hospital? Seguramente não. Não precisa instalar um hospital. Hospital não precisa, mas precisa ter garantia de acesso a esse hospital num município maior, sempre que se for necessário. Num município menos de 10 mil habitantes, precisa-se ter condições de atendimento para o médico, um local apropriado, medicações que muitas doutor, vezes nesse não tem. ponto que o senhor levantou, é interessante a gente ouvir também o doutor Miguel Tanusa, nosso diretor-geral do Hospital de Clínicas, né, da Universidade Federal de Uberlândia. Quando acontece essa migração, as cidades da região vêm para o hospital regional, acaba sufocando um pouco o atendimento. Como que é, doutor? Não, o que existe é o seguinte, como a quantidade de leitos que nós temos é relativamente pequeno, e até porque falha algumas coisas com relação a algumas coisas que poderiam ser resolvidas antes de chegar no hospital, há uma pletora. Mas isso é adequado, que cidades menores, sem condições, vão transferindo para as maiores com mais condições até o nível terciário. Isso aí é bastante adequado. O que faltaria nessas cidades menores? Tratamento preventivo? Pelo contrário, eu acho que mais do que ter um médico lá,
né, que também deve estar lá, deve estar principalmente os programas do governo, ou seja, vacinação, programa contra a obesidade, programa contra a hipertensão, medicina preventiva de um modo geral deve estar presente lá. Por isso é que eu acho que quando fala assim, ter o médico é uma coisa que a população se sente bem, né, porque tem onde fazer a consulta e etc., mas não é essa a questão fundamental. Esse médico está preparado para levar tudo isso? Ele sozinho consegue fazer isso? E eu acho assim que o médico da família, na realidade, ele é um especialista. Ele é um especialista nessa coisa genérica. Eu diria que é melhor chamar o médico generalista, aquele médico que acabou de se formar, portanto ele tem uma formação geral e não tem especialidade. Agora o médico de saúde da família, eu acho que ele deve ser chamado de especialista mesmo, ele é especialista nisso. Tá certo, a gente está caminhando para o final do Em Pauta. Eu queria, por último, perguntar à doutora Alessandra, a universidade hoje já está se envolvendo nesse assunto? Tem propostas para serem enviadas? Sim, nós estivemos presentes em uma reunião realizada no Ministério da Educação e nessa reunião foi decidido pelo Ministério da Saúde e da Educação, pela montagem de uma comissão de dirigentes de escolas médicas para negociar junto aos ministérios algumas necessidades de modificações na proposta do programa, né? Então, de fato, existe uma política dos ministérios de flexibilização em relação ao planejamento das ações relacionadas ao programa e a escola pretende estar presente em todos esses momentos de debate, junto tanto ao Ministério da Educação quanto ao Ministério da Saúde, tentando trazer também as nossas necessidades como escola, né? Envolvimento nas discussões mesmo, né? A gente sabe que não é um tema simples, que cabe várias discussões. Que bom, então, ver a nossa comunidade acadêmica se envolvendo nessas discussões. Quero agradecer, então, a presença do Dr. Melisségenes Ribeiro Ambrosio, pediatra e delegado do Conselho Regional de Medicina de Uberlândia, da doutora Alessandra Carla de Almeida Ribeiro, coordenadora do curso de Medicina da UFO, e também do Dr. Miguel Tanus Jorge, nosso diretor-geral do Hospital de Clínicas da UFO. Muito obrigado pela presença. Em pauta de hoje fica por aqui.